Opa, Olha, aqui, equilibra. Já tá com o joelho ruim, já tá com uma ideia, vai cair pois daqui, não é? aí fica difícil. Pois é, né? E depois vai falar que foi futebol. Ah. Ela fala que foi futebol. Aqui o negócio tem que manter equilíbrio. E dentro desse equilíbrio, a gente está trabalhando a parte 3 da função quadrática, né? Foi uma aula bem rica de conteúdo, né? Com bastante informação. Mas e aí, de boa? E aí, conseguiram anotar tudo? Conseguiram. Agora nós vamos alinhar o que vocês anotaram. Por quê? Olha as informações. Além agora do ax ao quadrado mais bx mais c, né? Aí pode ser incompleta, pode ser completa, mas nós tínhamos na aula 2 de função quadrática pulado a etapa delta. Aí fomos lá para o x1 e x2, usando soma e produto, usando métodos simplificados. E aí na aula 3 nós falamos de parábola. E na parábola é fundamental que nós saibamos encontrar o delta, porque o delta ele vai discriminar a quantidade de raízes da nossa função. Isso mesmo, né? Então a gente vai fazer uma revisãozinha rápida, daquele jeito, mas contemplando tudo que foi trabalhado na aula, tá certo? Vamos lá? Aula 42.2, na telinha, parte 3, função quadrática, a gente viu que o delta é uma ferramenta importantíssima, né? Isso, o delta é o nosso discriminante e ele vai falar sobre as raízes. Se o nosso delta for positivo, se ele for maior do que zero, ele vai nos informar que aquela função possui duas raízes reais. Duas raízes reais. Se o nosso delta for zero, se eu calculei o delta lá e achei zero, ele vai me dizer que a nossa função vai ter somente uma raiz, uma única raiz. E se o delta for negativo, nós não teremos raízes. Muito bem, vamos para frente. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos coeficientes. Os coeficientes também têm papel importantíssimo na nossa função quadrática na parte gráfica, né? O valor do A, do B e do C. O A indica a concavidade. Ela é para cima, para baixo. Se o A é positivo, para cima. Se o A é negativo, para baixo. Então nós podemos até associar lá na página anterior, né, que nós temos a parábola para cima e a parábola para baixo, com duas raízes, parábola para cima, parábola para baixo, com uma raiz, parábola para cima e parábola para baixo, com nenhuma raiz. Então vai a associação. Isso mesmo. Beleza. Né? Agora o valor do C. Vamos pular o B por enquanto, falar do C. O valor do C é bem prático porque ele é o ponto de interseção. Ele é o único ponto da parábola que toca no eixo Y. Legal. Esse toque pode ser na parte positiva, negativa ou pode ser no zero. E passando esse toque no eixo Y, aí a gente vai perceber se a parábola está subindo, o valor do B é positivo. Descendo, o valor do B é negativo. E se ficar ali no meio do caminho, a gente não sabe se sobe, se desce, quer dizer que o nosso B vale zero. E claro, né, como sempre, um mapa todo conceitual, mental e tudo mais, com muitas informações pra gente. Olha lá, professor Maurício, aquele lá, salienta lá, por favor, que você falou a questão da concavidade juntamente com o valor do delta, né? Então, essa parte aí foi o que o professor Maurício estava mostrando para vocês, salientando aí. Beleza. Legal, né? O que mais a gente tem aí de importante? Tem uma palavrinha aí que a gente ainda não trabalhou. Não trabalhamos. Nós ficamos a aula todinha segurando isso aqui. Nós não falamos e nem vamos falar ainda, mas você já sabe que existe esse termozinho. Então aqui, olha só, esse mapa mental está bem completo. Temos a função com todos os seus coeficientes, temos a questão do delta, que vai discriminar a questão das raízes. Temos aqui, então, como encontrar as raízes. Eu puxei para ali, mas pode ser para cá também, olha só. Pode ser, também aqui já está informando direitinho. Tem sobreproduto, tem uma forma fatorada aí que a gente não trabalhou com vocês, mas não tem problema. E aqui ficou legal porque, olha só, soma, produto. X1 mais X2, X1 vezes X2. Isso, verdade. Certo? Então, esse mapa mental aqui, você pode dar uma complementada, mas ele está perfeito para você estudar. Aí é assim, professor, eu não sei fazer o mapa mental, ainda não tenho muita propriedade. Copia.
Começa copiando. Deixa mais colorido, deixa mais Isso. bonitinho. Mas copia, tá aqui. Começa ó. copiando lá na Isso. frente, quando você vai perceber, você já está fazendo o seu. Perfeito. Certo? Agora é com vocês, mão na massa. Já já a gente volta. Já? Já voltamos. Estamos arrumando aqui para voltar, tá tudo bem? Tudo organizado, muito lindos? Então, atividade de sala, correção, resolução e tirando as dúvidas. Vamos lá. Questão de número 1, na telinha. Em cada um dos itens abaixo, use o valor do coeficiente A para dizer se a concavidade é para riba ou para baixo. É isso? Vamos em espanhol. Vamos Para arriba ou para procurar a baixo. professora de espanhol para ver se está certo. Isso mesmo. Então, aqui é só fazer a análise do A? Isso. Então, bora ver. Primeiro, vamos analisar o A aqui. Quem é o A na primeira? O A é menos 2. Menos 2. Quem é o A na segunda? Na segunda, o A é 1. O A é 1. Quem é o A na terceira? Lembrando que pode estar fora O A da é 6. ordem. O A sempre vai acompanhar x quadrado. E quem é o A na quarta? Menos 3. Beleza? Agora vamos ver. O A aqui é negativo. O A aqui, positivo. O A positivo e o A negativo. A positivo, concavidade Para riba. para cima. Opa, desculpa, aqui o A era negativo, concavidade para baixo. Presta atenção, professor Maurício. Para baixo. Concavidade aqui para cima. Positivo para cima. E aqui, Positivo de também, novo. pra Concavidade cima de novo. para cima de novo. E aqui, concavidade para Baixo. baixo. Certo? Certinho. Só isso. Simples assim. Certinho? Certinho. Vamos de questão número 2, vamos lá? A questão número 2, considere a parábola abaixo e responda. Agora nós temos aqui a parábola e conseguimos, com propriedade, olhar para ela e dizer tudo sobre o valor do A, o valor do B, o valor do C, falar sobre o delta, falar sobre a concavidade. Só não falamos ainda sobre o que o mapa mental chamou de vértice, né? Mas nós temos propriedade para falar sobre tudo. E é o que vamos fazer. Olha só, Lau. Letra A. Quais as raízes da função? Raízes são os pontos em que a parábola toca no eixo X. Então, se toca no eixo X, a gente tem x1 E X2. e x2. x1 vai ser 1 e x2 vai ser 3. Isso. Beleza? Beleza. Letra B. Na letra B, fala sobre o coeficiente A. O coeficiente A, ele é determinado pela concavidade da parábola. Se está para cima, o A é positivo. Se está para baixo, o A é negativo. Então professor, positivo. isso. Mas como que eu vou saber o valor do A? Não, nós não conseguimos falar do valor do Não A. está pedindo valor. Mas conseguimos falar sobre o sinal do A, Sinal positivo. só. Isso mesmo. Concavidade para cima, o A é positivo. Agora vamos de sinal do coeficiente B. E agora o B? O B. Vamos fazer o C primeiro? Vamos fazer o C primeiro? Olha lá, o C primeiro. Vamos lá de roxinho. O valor do C. Aí o C ele já pede valor, porque o C é onde toca o eixo Y. Então eu consigo dizer que o meu C vale 3. Isso. O meu C é positivo, está acima do eixo X e vale 3 ali, ó. Agora, o B, ele depois que passa do C, tá descendo ou tá subindo? Tá descendo ou tá subindo? Tá descendo. Tá descendo. Então o meu B é negativo. Certo? Uhum. E esses são os detalhes da minha função. Não? Beleza, boa, boa. Você viu? Conseguimos falar sobre todos os coeficientes, né? Aqui ainda podemos falar assim, ó, o delta é positivo, né? Porque tem duas raízes. Poderíamos falar sobre o delta. Depois, poderíamos também, olhando no gráfico aqui, falar sobre os vértices da função. Poderíamos falar sobre muitas coisas que estão aqui. Uhum. Beleza. Vamos na questão número 3, então? Bora. Olha lá, questão de número 3.
Das alternativas a seguir, qual é aquela que representa a concavidade e o número de raízes da parábola gerada pela função a seguir? Então, temos uma parábola e temos raízes. Precisamos, Sim. antes de olhar as alternativas, falar sobre parábola. Quem determina a concavidade da parábola? Aí eu olho e lembro da questão anterior. Mas nessa questão aqui é bem simples. Tenho que falar da parábola e das raízes. Aí eu me pergunto, quem fala da parábola? Quem é que trata sobre a questão da parábola? É o coeficiente A, é o coeficiente B ou é o coeficiente C? Ah, que trata da concavidade é o A, né? É o A, então vamos destacar o valor do A. Uhum. Quanto vale o A? Aí eu vou tirar o valor do A e vou olhar, ele é positivo ou ele é negativo? Quando eu faço essa primeira análise, eu já vou eliminar algumas alternativas. Tá, então o meu A vale 3, né? Se o meu A vale 3, o meu A é positivo, a concavidade é para cima. Então, de cara, eu já vou tirar a letra C, que fala de concavidade para baixo, vou tirar a letra B, que fala de concavidade para baixo, vou tirar a letra A, de concavidade para baixo, então me sobra a letra D e a letra E. E na sequência, então, fala das raízes, né? Duas raízes reais distintas, duas raízes reais iguais. Então, vamos analisar? Para poder analisar a quantidade de raízes é quem? Aí eu Quem que preciso do determina? delta. Ah, então vamos aqui na outra página fazer o delta? Bom, a gente já sabe que o nosso A vale 3, que o nosso A é positivo e a concavidade é para cima. Quem é o A, o B e o C? O A é 3, o B é 6 e o C é menos 3. Então, vamos de delta? Vamos. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Eu já sei que ou é a D ou é a E, tá? Quem é o B? O B é o 6. Então, vamos lá, vamos substituir. O B é 6. Quem é o A? O A é 3. Quem é o C? Menos O C 3. é menos 3. Então, vamos lá. Resposta 6 ao quadrado, 36. Temos um jogo de sinal aqui, de menos com menos vai dar mais. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9? 36 também. Então, o nosso delta é 72. E, professor, 72 não tem raiz exata. Nessa hora, nós não estamos preocupados com as raízes, com a raiz. Nós queremos saber se ele é maior, menor ou igual a 0. Nesse caso, como ele é positivo, maior que 0, então a gente tem x1 diferente de x2. Então, temos uma concavidade para cima e duas raízes reais distintas. Beleza? Beleza. Então, você viu? Primeira coisa, analisamos o coeficiente A, que é quem trata da concavidade. Depois, vamos atrás do delta, porque o delta é quem fala das raízes. E aí podemos ter propriedade para escolher a alternativa correta. Beleza. E vamos se liga no Enem? Vamos Bora. lá? O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, aqui a gente não trouxe hoje uma questão. A gente trouxe uma dica, um esquema para ajudar nos teus estudos. Olha lá. Então, com o esquema, isso fica de maneira bem tranquila, que foi o que foi colocado também lá no mapa mental e que o professor Maurício também salientou com vocês. O que acontece? A gente tem as situações, né, de seis possibilidades, porque temos 3 valores para delta, delta positivo, delta igual a 0 e delta negativo. E 2 valores para o A. Concavidade para cima. E concavidade para baixo. E aí a gente pode fazer esse encontro de informações. O delta pode ser positivo, tocando 2 vezes, só que com cavidade para baixo e com concavidade para cima. O delta pode ser 0, pode ser nulo, tocando uma única vez no eixo X, mas com concavidade para cima e com a concavidade para baixo. E o delta ainda pode ser negativo, não tocando o eixo X, mas com concavidade para cima e para baixo. Aqui também poderíamos até fazer do lado, não é, a questão do rostinho feliz e do rostinho triste. Pode ser. Não é? Porque positivo e negativo, ele fala feliz que e triste. O delta maior que 0, carinha feliz. E o delta menor que 0, carinha triste. Né? Então, feliz e triste. Positivo. É o A, não é? Ai, desculpa. É o A. A gente tem tanta informação que até a gente dá umas... A maior que 0 e A menor que 0. A positivo, A negativo. Beleza. Então, certinho. Agora, né, ainda falta um detalhe
para completar a função quadrática, falta um detalhe, que é justamente esse pontinho aqui, ó, esse que pontinho. na função, né, quando o delta é nulo, ele toca no eixo X, esse ponto aqui tem um nome. Vocês já sabem, porque no mapa mental tinha lá em cima lá o vértice. Então quer dizer que a gente já tem mais uma aula, Tem mais uma abordando aula. mais alguns assuntos E eu ainda, acho que vai né? ter depois mais uma da prática, Eu não é? acho que função quadrática são 5, que tem as aplicações ainda, né? Nós estamos Isso. na terceira, temos mais uma de alguns conceitos, algumas coisas que ainda faltam e as aplicações que a gente não deixa sem fazer. Isso mesmo. Tá certo? Beleza. Olha que legal, né? Muita informação, mas também muito aprendizado, muito conhecimento, tudo muito legal. Tá bom? Beleza. Vamos de brincando com os números? Lá tinha um negócio de uns elos, né? Uns anéis, e a gente precisava saber se romper, qual deles que vai se soltar, o menor número, ou seja, o mínimo, né? Isso. Vamos lá então dar uma Bora. olhadinha. Brincando com os números, a pergunta era... E isso aqui é legal porque os mágicos fazem muito isso aqui, né? Os palhaços no circo usam muito isso aqui. Eles usam, e aí ficou, quando eu falei isso, eu percebi que eu dei um spoiler para a resposta. Porque o palhaço só usa 2 mãos para fazer. O mágico só consegue usar 2 mãos. Então ele consegue esconder 2 argolas que estão cortadas. Então, com 2 argolas cortadas, ele consegue soltar todas. E aí verdade. fica então é 2? 2. O resultado? Quase certeza que é 2, não é? Olha lá, o resultado é 2. E aí, então, vocês descobriram quais são os 2 anéis que nós precisamos soltar aqui para poder soltar todos os anéis? Pois é, quantidade mínima é 2, né? Quais deles, o vermelho, né? ó, nós falamos do vermelho, nós falamos do roxinho, falamos do verde escuro e do verde claro. E percebemos que não é, porque quando nós soltamos desses, eles só se soltam uma única vez. O anel que solta todos é esse aqui, ó, azulzinho. Quando eu cortar aqui esse azulzinho aqui, ó, vai soltar esse, vai soltar esse e vai soltar esse. Só que esse verdinho e esse outro verde aqui vai ficar preso ainda no rosa. Então eu solto o rosa. Com isso, solta esse e solta esse. Cortando-se 2 anéis, os outros 5, né, estarão soltos. Ah, isso mesmo. Então pronto, né? Fechou. Entenderam? Que legal, né? Quando a gente compreende aí como que desenrola o nosso brincando com os números. Mas é assim, né? A nossa aula chegando ao final, mas bastante aprendizado com relação... Vocês viram que teve uma questão, acho que era de número 2, que tinha um gráfico, e só daquele gráfico ali a gente já consegue ressaltar um tanto de informações, né? Então é isso mesmo, é isso que a gente quer de vocês, que vocês olhem para um gráfico da função quadrática e já consigam identificar se o A é positivo, o valor do delta, o valor não, né? O sinal do delta, se o delta é positivo, negativo ou de repente 0. Então a gente conseguir fazer essa leitura gráfica, tá? É isso que a gente está aqui também, nesse momento, querendo preparar vocês. Então quer dizer que nós saímos das aulas de função, entendendo na prática o que é a função e meio que finalizamos a aula de função mostrando para vocês que aquilo tudo que é estudado aparece num reflexo que é o gráfico. Então o gráfico é o reflexo do que aconteceu. Muitas vezes, nas informações que nós temos, ele vai nos mostrar o reflexo, o gráfico. E a partir dali, eu preciso tomar a decisão do que foi passado ali no gráfico. Então, são caminhos importantes. Nós temos outros gráficos, que são os gráficos estatísticos, né? Esses gráficos aqui são gráficos ali pontuais de cada função. Mas na estatística também tem um monte de gráfico diferente. Sim, verdade. Mas isso tudo a gente vai vendo ao longo das aulas, não é? Okay. Beleza? Por enquanto, a gente fica aqui com aquele carinho para vocês. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.